Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal aí, Biomorfismo com Gerson Braga aí. Sobre o meu trabalho, processo criativo, que algumas pessoas vêm me perguntando, né, como é que é desenvolvido, né? O trabalho de biomorfismo, ele vem de uma pesquisa já de algum tempo, até mesmo antes da pandemia, mas na pandemia que ele mais se intensificou. Então ele surgiu até como uma série, né? O que vai ter de material que se utiliza com base nos estudos? Basicamente eu faço estudo com lápis, grafite, da linha B, né? Que nós temos o HB, o B, o 2B, e aí vai 3B, 4B, enfim. Eu utilizo basicamente o B, o HB, o 2B, 4B, 6B e 8B, tá? Esses aí são as bases, mas o de início mesmo é o HB, tá? Que é esse lápis aqui da Acrylex até, tá? Por sinal muito bom. Não falando, fazendo propaganda, mas tem que se falar do material, né? E também da Faber. Da Faber também é um lápis de boa qualidade. E para caso necessidade, a borracha. A borracha, ela é um suporte assim que basicamente eu utilizo só no final para dar uma limpada em algumas áreas, certo? Durante o processo criativo eu já utilizo um recurso, vamos dizer assim, visual, onde eu posso suprir uma gama de tons. Então normalmente eu não fico clareando, apagando, não, tá? Então o processo ele é bem tranquilo, bem solto, vamos colocar assim, tá? Do papel que eu utilizo, ele é o Canson. Com estudo, basicamente, eu utilizo, falando uma vez uma marca, né? 180 gramas, tá? E aí tem todo uma relação de espaçamento. Então, antes de iniciar um estudo, eu delimito a área que vai ficar esse estudo. Normalmente eu utilizo algumas áreas de pequena dimensão. Vamos colocar assim 10 centímetros por 10 centímetros, 15 por 15 ou 15 por 10. Para quê? Para que eu não, vamos colocar assim, possa utilizar o máximo de detalhes, né? Vamos colocar assim, de resultado final que vai ter o trabalho, e o tempo hábil, né? Quanto maior o desenho, né? Vamos colocar assim, mais tempo você vai ter para fazer um estudo. Lembrando que eu estou falando de estudo de desenho aqui, eu não estou falando de desenho arte finalizado, não. Bem que, até mesmo no meu estudo, às vezes as referências, o pessoal faz citação, a questão do croquis. O croquis ou o esboço, né? O croquis é muito utilizado com termos mais de arquitetura, né? Vamos colocar assim nesse viés mais técnico. E o esboço, tá? Vamos nessa linguagem mais artística, tá? Nós o temos aí, certo? E nesse esboço que eu faço, basicamente eu gasto aproximadamente de 1h30, 2 horas, umas 6 horas de trabalho, vamos colocar assim. É claro que não é 6 horas de trabalho direto, entendo dessa forma. Bem, porque se você pegar 6 horas de trabalho, um trabalho artístico, ele acaba ficando, né, meio que poçado, tá? Então, no meu tempo de trabalho, basicamente eu utilizo esse recurso de tempo, umas 6 horas para cada estudo. Então, normalmente eu intercalo 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, certo? Bem porque você tem outro trabalho para finalizar, tá? Mas, final das contas, em 2 dias praticamente, eu tenho um estudo pronto. Um estudo pronto, eu falo com essa qualidade aqui, tá? Então, um estudo com essa qualidade, vamos falar assim, ele tem basicamente uns 2 dias de trabalho, tá? Então, para quem quer iniciar o trabalho artístico,
uma das primeiras coisas que eu falo, né? Você tem que ter disciplina. E na questão da disciplina, você que vai fazer o seu horário. Então, às vezes tem gente que gosta de desenhar à noite ou trabalhar à noite. Outros gostam de manhã, outro à tarde, outro gosta de dormir até mais tarde. Outros gostam de sair à noite, tá? E aproveitar, e aí vai, certo? Isso não tem problema nenhum, isso na realidade, a questão temporal, ela não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é o trabalho, tá? Se você vai fazer de manhã, à tarde, à noite, isso não importa, isso aí é com você, certo? Outra questão, local de trabalho. Também não existe um local específico para você trabalhar, onde você vai, vamos dizer assim, ter mais, vamos dizer assim, qualidade de trabalho, tá? Você tem que ter as questões básicas, mas desde que você tenha um suporte, como eu faço aqui na minha mesa de desenho, tá? Que inclusive fui eu mesmo que produzi, você pode começar da onde você tiver disponibilidade. E aí, futuramente, você vai alavancando outros suportes de trabalho, tá? Isso eu estou falando da questão do trabalho manual, não do trabalho digital. O digital já é uma outra área e é outra especificidade, tá? Especificidade. Mas desse trabalho manual que se o tem, você primeiro tem que ter a fonte de pesquisa, as ideias, a partir daí você pegar e começar a desenvolver seu trabalho, tá? Agora, isso é pessoal, tá? A identidade visual do seu trabalho, isso é alguma coisa muito pessoal e que ninguém vai tirar de você, tá? A identidade visual do seu trabalho é algo específico, inerente a você como artista. É ele que vai apontar, direcionar, vamos dizer, as características do seu trabalho. E aí, por conseguinte, o chamado estilo. Tá? Eu tenho esse estilo biomorfismo, que ele já vem de pesquisa de alguns anos. Ele não nasceu ontem, um mês, né? Nem um ano. Tá? Eu estou fazendo exposição no final do ano, fazendo citação à questão temporal, serão 8 telas, né, de tamanho de 1 metro por 1 metro, e esses trabalhos eles foram criados durante o processo da pandemia. Mas antes mesmo de eu começar a pintar, eu já tinha feito alguns estudos para a tela, bem porque eu não gosto de chegar na frente da tela, e esse tipo de trabalho ele não te dá essa possibilidade assim, bem específica, né? A não ser quando você chega a um certo grau de produção, que você pode chegar e utilizar a tela como suporte inicial e final do seu trabalho, tá? Mas eu não gosto muito de surpresas no trabalho, inclusive pode acontecer, isso eu tenho noção, mas o quanto mais eu tiver domínio sobre, eu já vou saber como é que funciona o resultado, certo? É como se fosse uma corrida de cavalo, né? Você sabe mais ou menos o tempo que ele vai fazer, você tem que ter domínio sobre. Pode acontecer alguma coisa durante o percurso, pode acontecer, mas eu não sou muito a favor de deixa a vida me levar, tá? Então, nesse primeiro assim vídeo e bate-papo sobre o meu trabalho, é isso aí. Eu queria agradecer a vocês aí por ter acessado o canal, dá um joinha aí, se inscrevam, e posteriormente eu vou falar mais sobre o meu processo criativo e sobre os materiais utilizados. Valeu, muito agradecido, até a próxima.